E aí pessoal, vamos dar continuidade à nossa playlist de Origem da Vida. E vamos para o último vídeo dessa playlist com a atividade que iremos abordar os temas que foram abordados, que foram passados na última e penúltima aula, das aulas de evolução dos processos energéticos, parte 1 e parte 2. E vamos aqui com essa questão da VUNESP 2009. Ela diz assim: de acordo com a hipótese heterotrófica, a explicação mais aceita atualmente pela maioria dos cientistas, os seres vivos conseguiram obter energia por meio de reações químicas diferentes. A sequência que indica a possível ordem em que foram surgindo esses eventos está indicada em... Então, o que é que quer essa questão? Ele quer que você compreenda o que foi a hipótese heterotrófica e como foi que como ela acredita, ou como eles interpretam que foram surgindo esses processos energéticos, de como eles foram evoluindo, o que surgiu primeiro, o que veio depois, o que veio depois. De acordo com a hipótese heterotrófica, ela fala que existiram três processos, que foi os seres que fazem fermentação, os seres que fazem fotossíntese e os seres que fazem respiração aeróbica, ou seja, que utilizam oxigênio para a respiração. E a questão que diz isso é a letra C. A alternativa da letra C diz fermentação, fotossíntese e respiração aeróbica. A fermentação, como eu falei, foi pelo processo de fermentação alcoólica. Eles utilizavam os compostos orgânicos presentes na natureza, nos mares primitivos, e convertiam em compostos inorgânicos. Com o passar do tempo, esses compostos orgânicos sendo deteriorados, eles passaram a ser escassos na natureza. E o que foi que aconteceu? O processo de evolução e de seleção natural fez com que surgissem seres fotossintéticos. Os seres fotossintéticos, eles são seres autotróficos, ou seja, primeiro surgiu um ser heterotrófico, que fazia fermentação, depois surgiu um ser autotrófico fotossintetizante, que ele fazia o quê? Ele era capaz de pegar os recursos da natureza, que eram inorgânicos, e converter em orgânicos. Então, pela escassez de compostos orgânicos, a evolução permitiu que os seres transformassem compostos inorgânicos em orgânicos. E por a fotossíntese liberar oxigênio, aconteceu um processo chamado de holocausto do oxigênio, que ele foi capaz de destruir, de matar a maioria dos seres vivos que existiam lá, até que passaram a existir células aeróbicas, ou seja, células que utilizavam o oxigênio para respirar, células que utilizavam o oxigênio no seu processo de alimentação, no seu processo de nutrição. Aqui tem as etapas que ocorreu esse processo, essa evolução dos processos energéticos de acordo com a teoria heterotrófica. A teoria ou hipótese heterotrófica é a que acredita que os seres heterotróficos foram os primeiros a existir, ou seja, os seres que tinham que se alimentar de compostos biológicos pré-existentes, e eles acreditam que a ordem foi essa. Primeiro surgiram os seres heterotróficos, logo depois surgiram os seres autotróficos e por último os seres aeróbicos, que fazem respiração por oxigênio. Então, letra correta, letra C. A letra C é fermentação, fotossíntese e respiração aeróbica. A outra questão diz assim: de acordo com a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos eram fotossintetizantes, letra B, aeróbicos, letra C, quimiosintéticos. Então, o que é autotrófico? O que é ser autotrófico? São seres capazes de produzir seu próprio alimento. Auto, próprio, e trófico quer dizer alimento. Então, eles produzem seu próprio alimento. E como eles fazem isso? Eles utilizam os recursos da natureza, ou seja, os compostos inorgânicos, e convertem em compostos orgânicos. De acordo com a hipótese heterotrófica, isso aconteceu como? A fotossíntese é sim um processo, uma nutrição, uma alimentação autotrófica, mas de acordo com a hipótese autotrófica, eles não foram os primeiros que surgiram. Letra B, seres aeróbicos. Os seres aeróbicos, eles são seres heterotróficos, eles precisam de um composto biológico ou orgânico pré-existente para que ele possa fazer sua nutrição, sua alimentação. E letra C, quimiosintéticos. É exatamente isso que acreditava a hipótese autotrófica. Tanto os seres fotossintéticos como os quimiosintéticos são autotróficos, porém, de acordo com a hipótese autotrófica, o primeiro a surgir foi o C, os quimiosintéticos. Aqui está a escala de como aconteceu o processo de evolução
a evolução dos processos energéticos segundo a hipótese autotrófica. Primeiro, surgiram os seres quimiosintéticos. Logo depois, aconteceu o processo de fermentação. Depois, a fotossíntese. E por último, os seres aeróbicos, os que fazem respiração aeróbica, ou seja, que utilizam oxigênio para respirar. Resposta correta, letra C, quimiosintéticos. E por último, vamos para a última questão. Ela diz assim: de acordo com a teoria heterotrófica, aconteceu um holocausto provocado pelo aumento da concentração de oxigênio na atmosfera, o que acabou por fazer surgir e perpetuar os seres anaeróbicos. Que são seres anaeróbicos? São seres que fazem a respiração sem a necessidade do oxigênio. Então, o oxigênio estava em alta. Ele fez surgir seres anaeróbicos? Não, porque os seres anaeróbicos já existiam. Os seres anaeróbicos foram os primeiros formas de seres que existiam. Eles não precisavam do oxigênio. Tanto a hipótese autotrófica quanto a hipótese heterotrófica acreditam que nas condições primitivas da Terra primitiva, a atmosfera não tinha oxigênio. Portanto, o primeiro ser vivo tinha de ser anaeróbico, ou seja, eles não precisavam do oxigênio para fazer a respiração ou alimentação deles. Letra B, seres fotossintéticos. Os seres fotossintéticos não surgiram a partir do oxigênio. Não foi a presença do oxigênio que fez a evolução perpetuar ou fazer existir os seres fotossintéticos. Pelo contrário, foram os seres fotossintéticos quem fizeram aumentar a concentração do oxigênio na atmosfera terrestre. Antes desses seres, não existia tanto oxigênio na Terra. Letra C, seres autotróficos. Seres autotróficos são os quimiotróficos e os seres fotossintéticos. Letra D, aeróbicos. Seres aeróbicos são os que fazem respiração utilizando oxigênio. Veja bem, se de acordo com as duas hipóteses, a atmosfera terrestre tinha pouquíssimo ou nenhum oxigênio em sua atmosfera, e a presença do oxigênio foi capaz de permitir o surgimento de seres aeróbicos. Por quê? Porque seres aeróbicos que precisam do oxigênio para fazer a respiração, eles não poderiam existir numa atmosfera, em um planeta que não havia uma concentração de oxigênio ou não havia oxigênio necessário para a sua sobrevivência. Então, o aumento da concentração do oxigênio fez com que surgissem os seres aeróbicos, aqueles que precisam do oxigênio para fazer sua respiração, sua alimentação. Um exemplo de seres aeróbicos somos nós, seres humanos. Nós utilizamos o oxigênio no nosso processo de nutrição, na nossa respiração. É um assunto que ainda será estudado. Resposta correta, letra D. Seres aeróbicos.